Olá, seja bem-vindo. É uma alegria estar de volta ao Fórum Bíblico e ter uma vez mais a sua companhia e atenção aí desse lado. Se porventura já nos enviou alguma pergunta para ser respondida neste programa, então quero aproveitar para lhe agradecer pela sua participação. Mas se porventura acompanha este programa e tem por acaso alguma dúvida sobre algum assunto que leu na Bíblia e que não compreendeu muito bem, ou algum tema que gostava de ver explicado e nunca enviou para nós, então deixo-lhe o convite para o fazer neste fórum dedicado, como o nome indica, à Bíblia. E nós aqui, na medida do possível, tentaremos dar uma resposta num dos próximos programas, porque não queremos que as suas dúvidas fiquem sem resposta. Faça-nos por isso chegar as suas perguntas para o e-mail programas@novotempo.pt ou então por mensagem para o número 933 93 9291, mencionando o nome do programa Fórum Bíblico. Este programa está disponível em vários canais ao seu dispor. Pode ver no canal 186 da Mel, ouvir na Rádio RCS em 91.2 se está na região da Grande Lisboa, mas se está num outro lugar, também pode seguir online, seja no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal ou em rádio rcs.novotempo.pt. Hoje abrimos o nosso fórum para dar resposta a 3 perguntas em torno dos nomes de Deus. Será que Deus tem apenas um nome? Ou será que a Bíblia apresenta mais nomes para Deus? Para esclarecermos este tópico, está connosco o nosso convidado residente, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Olá. Muito bem-vindo. Obrigado por estar presente. E vamos de imediato avançar para a primeira pergunta. Uma pergunta muito interessante, que é: qual é o nome de Deus? Há apenas um ou existem vários nomes para Deus? O que é que a Bíblia nos diz? É uma pergunta realmente pertinente e nós poderíamos dizer que a pergunta quase que contém em si próprio a resposta. Basicamente, todas as religiões do mundo adoram um ser divino, um ou mais seres divinos, ao qual dão o nome de Deus, e a Bíblia não é exceção. Se nós formos ao Salmo 8 e o versículo 1, um texto que vai aparecer aqui no nosso ecrã, a Bíblia diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Portanto, a Bíblia declara que Deus tem um nome, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, e esse nome é mencionado várias vezes na Bíblia e até faz parte de um dos mandamentos. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Portanto, não falarás o nome do Senhor teu Deus por qualquer razão que seja. Terás cuidado em salvaguardar, portanto, esse nome. Quando Jesus Cristo deu a oração modelo em Mateus, no capítulo 6, ele dizia, num determinado momento da oração: santificado seja o teu nome. E por esta expressão, santificado seja o teu nome, o que Jesus queria dizer é: santificado sejas tu. E, portanto, o nome, digamos, é um sinónimo da palavra Deus. Daí que Jesus tenha dito que ele veio em nome do Pai e que na sua última oração ele tenha afirmado que tinha manifestado o seu nome aos homens. Não há dúvida nenhuma, portanto, que Deus é conhecido na Bíblia. Ele deve ser honrado por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza. Nos tempos bíblicos, o nome das pessoas tinham significados. Representavam as características da própria pessoa, ou podia inclusivamente representar o destino da pessoa. Não é? Os nomes não eram apenas dados no momento do nascimento, embora encontremos na Bíblia há por vezes indicações de que a criança se deve chamar desta maneira, está ligada a um acontecimento. Por exemplo, Isaac. O nome de Isaac está ligado ao acontecimento de Sara, que não acreditava que fosse possível ela ter ainda um filho, e riu. E Deus disse: ok, muito bem, então, para tu te lembrares disso, o nome do teu filho terá a ver com o teu riso. Porque tinha esse significado. Porque tinha esse significado, realmente. Mas, normalmente, os nomes são dados a posteriori. Algumas vezes, os nomes são inclusivamente modificados para assinalar que Deus realizou uma transformação na vida daquela pessoa. É o caso de Jacó,
que significa enganador, e que a partir do momento em que no Vale de Jaboque ele se encontra com Deus e tem essa luta com Deus, que não é apenas uma luta física, é uma luta também emocional, psicológica e espiritual, e Deus diz-lhe: não se chamará mais o teu nome daqui em diante de Jacó, nunca mais te vão conhecer como um enganador, vão-te conhecer como Israel, aquele que luta com Deus e vence. E, portanto, como nós encontramos estas características nos nomes, não deveria ser nada de espantoso que nós víssemos que na Bíblia Deus tem um nome, Deus não é um ser anónimo. Agora, o que acontece é que a Bíblia não nos apresenta um único nome para Deus. Isto é importante nós também assinalarmos. Na Bíblia há vários nomes para Deus e cada nome tem um significado próprio. Os nomes fornecem-nos pistas, por exemplo, para os atributos de Deus. Deus seleciona determinados nomes para mostrar determinadas características ao longo da Bíblia e ao longo da história humana, para nós percebermos o quão Deus é multifacetado. E portanto, isso é interessante. Daí que nós podemos começar a falar dos nomes de Deus por uma raiz, que é uma raiz que começa logo no início da Bíblia, que é a palavra El. Os especialistas não chegaram ainda hoje a um consenso sobre a interpretação a dar a esta raiz e a sua etimologia. Há especialistas que dizem que a palavra El remonta à raiz Halá, ou à raiz Helá, a força, o Elon, o carvalho, que é a árvore forte por excelência. Outros especialistas fazem remontar esta palavra El da raiz Aval, estar adiante, ser o primeiro ou ser forte. E outros especialistas ligam também o nome El com a preposição que tem a mesma vocalização e que significa chegar ou para. Portanto, estamos a ver que há um primeiro nome, que vem desta raiz El, no qual ainda os especialistas não chegam à conclusão aonde é que ela remonta. Mas, por exemplo, os salmos falam das montanhas de Hel. O Salmo 36, versículo 6, vai dizer: a tua justiça é como as montanhas de Deus, as montanhas de El, os teus juízos como um abismo profundo. O Salmo 80, o versículo 10, que diz: com a sombra dela os montes se cobriram, com os seus sarmentos os cedros de Deus. Portanto, a palavra El, de onde vem diretamente o nome Deus, fornece uma forte conexão da ação divina com a vida social da comunidade, porque quando esta raiz aparece, mostra-nos, por exemplo, que Deus tem piedade, que Deus auxilia, que Deus é o juiz, não o juiz apenas no sentido de julgar, mas o juiz, sobretudo, no sentido de libertar. Daí da palavra El vem o nome Elohim, que é o mais conhecido na Bíblia. Para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia, ele aparece 2.750 vezes no Antigo Testamento. É este o primeiro nome que aparece, por exemplo, no relato da criação. No princípio criou Deus, e a palavra Deus é Elohim, criou Deus os céus e a terra. É também muitas vezes esta palavra usada como singular para qualificar os seres que participam da natureza divina. Encontramos isso em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, os Bnei Elohim, de Gênesis capítulo 6, ou de Jó, capítulo 1, versículo 1. Esta palavra Elohim corresponde ao nosso termo divindade e é apropriada para mencionar o poder divino numa unidade pessoal. Elohim é o ser transcendente, é aquele ser que me escapa completamente, ou seja, que eu não consigo perceber na sua magnitude, na sua amplitude. É justamente o Deus da criação. Ele sintetiza todo
o poder divino. Ele, a sua presença, exclui todas as outras divindades, exclui todos os outros deuses, reduz-los justamente a nada. Daí que Israel não tenha uma cosmogonia politeísta como os povos à sua volta, porque Elohim exclui todos os outros deuses. E, portanto, é este Deus, o Deus da criação, que cria a terra, que criou o universo. E esse é um nome que é o mais generalizado para Deus na Bíblia. Desta raiz El vem um outro nome também muito utilizado, El Shaddai. Normalmente nas nossas traduções aparece como Todo-Poderoso. A versão dos 70 vai designá-la por um nome grego, Pantocrator, ou seja, o que vai dar origem ao latim Omnipotens, ou seja, o omnipotente. El Shaddai é o Deus omnipotente. A palavra Shaddai vai aparecer 34 vezes no Antigo Testamento. Ela era usada no Oriente Antigo para designar a divindades ou até um grupo de divindades, e na Bíblia nós encontramos, portanto, este nome, o El Shaddai, como uma alternativa a um outro nome, do qual nós já falaremos daqui a pouco, que se traduz por Jeová. El Shaddai vai aparecer muitas vezes como uma alternativa. Há uma outra alternativa, que nós também vamos falar dela, mas ele aparece, por exemplo, no texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. E temos aqui esta ligação entre a palavra Senhor, que traduz o tetragrama, que normalmente é interpretado como sendo Jeová, e esta dupla ligação entre El Shaddai e Jeová pode ser estabelecida a partir do Êxodo. E há um texto muito interessante que nós vamos ler. É o texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 3. E este texto diz assim: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, portanto, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, este é o tetragrama, que não tem leitura, que outras traduções traduzem por Jeová. Há outras traduções, como a Tob, por exemplo, traduz como o Eterno. Não lhes fui conhecido. E temos aqui uma vez mais a relação entre El Shaddai e Jeová. Há duas ideias que estão associadas com este nome El Shaddai no livro de Gênesis. A primeira é que quando ele aparece dá uma ênfase ao discurso divino. E vimos isso quando eu citei Gênesis 17:1, Abraão, ao fazer os 90 anos, Deus diz-lhe: anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, há esta ênfase. Deus apareceu, Deus falou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus estava perto deles, Deus era acessível. Esta era a primeira ênfase. A segunda ênfase que o nome El Shaddai evoca é que ele prometeu uma descendência aos patriarcas. E a descendência é importante. A descendência é o que funda a comunidade, é o que vai fundar depois o próprio povo de Deus. Portanto, Deus aparece como o Deus da bênção, o Deus da fecundidade. E Deus revela todos estes aspectos aos patriarcas. E após o Êxodo vai ser o nome Jeová, se assim quisermos chamar, ou o Senhor, ou o Eterno, que vai passar a ser enfatizado. O nome Shaddai também aparece num contexto interessante, que é o contexto de Balaão. Quando Israel estava-se a aproximar das fronteiras da Terra Prometida, os moabitas, os primos, portanto, dos israelitas, primos afastados, temeram e mandaram chamar um profeta para amaldiçoar, portanto, Israel. E neste contexto, Shaddai impôs-se, e cada vez que o Balaão abria a boca, em lugar de amaldiçoar Israel, pelo contrário, abençoava. O profeta Isaías fala deste El Shaddai guerreiro que haveria de destruir
a Babilónia. E, portanto, nós temos aqui muitas ideias que são interessantes e, infelizmente, nós não temos tempo suficiente para todas. Mas só mencionar que desta raiz El, nós temos um outro nome para Deus, El Olam. A palavra Olam significa a eternidade. Daí que seja traduzido muitas vezes por o Deus dos tempos passados ou o Deus da eternidade, e designa a permanência de Deus sobre o tempo. Ou seja, o tempo não afeta a existência de Deus nem a sua relação com a humanidade. Está para além do tempo. Está para além do tempo. E depois temos a palavra Elion, que muitas vezes nós traduzimos também por Altíssimo, por Deus Supremo. Às vezes os dois aparecem juntos, El Elyon, e o que significa, portanto, Deus Altíssimo. Como estamos a ver, portanto, só da raiz El nós teríamos aqui vários programas para falar sobre Deus, o que não deixa de ser interessante porque mostra-nos justamente, dá-nos uma primeira abordagem da plenitude da personalidade e do caráter divino. Muito bem, o nosso tempo é limitado, mas ainda temos mais 2 perguntas e elas vão permitir-nos aprofundar um pouquinho mais este tema que hoje estamos aqui a abordar no nosso programa. Mas antes, eu gostaria agora de chamar a sua atenção para o Guia de Estudo da Bíblia, intitulado Evidências. Este é um manual que não vai querer perder, escrito pelo conhecido Dr. Rodrigo Silva, e à semelhança do nosso programa, ele também está estruturado em perguntas. No caso, é composto por 14 perguntas, cada uma dando origem a uma lição para estudo e reflexão. No início de cada lição encontrará também um QR Code, localizado no canto superior esquerdo, que lhe dará acesso a videoaulas gravadas pelo próprio Dr. Rodrigo Silva, aprofundando cada tema. Por isso, peça já o seu guia de estudo e evidências, que é totalmente gratuito, enviando-nos uma mensagem para o número 933 93 92 91. Vou repetir novamente o número 933 93 92 91. Antes de prosseguirmos para a segunda pergunta do nosso fórum, chegou agora o momento também para um breve intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos já, dentro de momentos. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Estamos a iniciar a segunda parte do programa Fórum Bíblico e hoje falamos dos nomes pelos quais Deus é apresentado na Bíblia. Se começou a ver ou a ouvir apenas agora, fique por aí, pois vais ter a oportunidade de conhecer a resposta às 2 últimas perguntas deste programa com a ajuda do teólogo Artur Machado. E porque este é um fórum que recebe as suas questões ou dúvidas a respeito da Bíblia, fica a saber que pode enviá-las para o nosso e-mail programas@novotempo.pt ou então através de uma mensagem que pode enviar por WhatsApp ou SMS para o número 933 93 9291. E tal como está a assistir agora mesmo, nós iremos procurar dar a resposta nos próximos programas. Avançamos então para a segunda pergunta e ela vem no encadeamento do que estávamos a falar. E ela é a seguinte: além dos nomes de Deus com a raiz El, e já vimos alguns, há outros nomes provenientes de outras raízes hebraicas? Sim, exatamente. E salientar que nós só estamos a ver alguns nomes, está bem? Não todos, nós não é? Estamos aqui a fazer o inventário exaustivo. Há, por exemplo, a raiz Adon. A etimologia não é certa, portanto é de etimologia incerta. A palavra Adon significa Senhor. Normalmente ela vem no plural, Adonai, meus senhores. Até se costuma dizer que é um plural intensivo, ou minha senhoria. E este é o nome, Adonai, que acaba por substituir aquilo que nós traduzimos por Jeová, acaba por substituir o tetragrama. Por exemplo, a tradução grega vai substituir o tetragrama pela palavra grega kurios, e que também significa Senhor, não é? E portanto, ele é o nome que indica qual a relação que eu estabeleço também com Deus, com aquele que está acima de mim, aquele que é o meu Senhor. É interessante quando nós aprendemos o hebraico, que quando chegávamos na leitura ao tetragrama, tínhamos 3 possibilidades. O meu professor de hebraico, que era um especialista, portanto um judeu, um rabi, ele dizia: vocês têm 3 possibilidades. Chegam aqui e fazem uma pausa, continuam a ler. Chegam aqui e dizem Hashem,
o nome, continuam a ler, chegam aqui e dizem Adonai e continuam a ler. E portanto, era estas as possibilidades. Mas quando nós fazemos um estudo intensivo, por exemplo, da raiz deste tetragrama, chegamos a conclusões interessantes. A Mishnah, que é a repetição, ou seja, o conjunto de livros da tradição judaica, no século II dizia o seguinte, e nós vamos pôr esta citação da Mishnah Berachot, capítulo 9, 5. Os sábios instituíram também que se deve saudar o outro em nome de Deus, ou seja, deve-se mencionar o nome de Deus na saudação, como está escrito, e eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor é convosco. E eles lhe disseram, Deus seja contigo, homem. Quer isto dizer que, na tradição judaica, houve um tempo em que o tetragrama se mencionava. Mas rapidamente, também na Mishnah, onde nós encontramos depois alusões à proibição da utilização deste nome e, portanto, essa relutância vai fazer com que a leitura do tetragrama se perca. Daí que ela vai ser substituída, como eu mencionei, por estas 3 opções. Ou o silêncio, e continua-se a ler, ou a palavra Hashem, ou a palavra realmente Adonai. E a característica interessante é que a palavra Elohim, que nós já mencionámos, significa o Deus Todo-Poderoso, enquanto que a palavra Jeová significa o Deus pessoal, o Deus que interage com o ser humano. É, no capítulo 2 de Gênesis, o Deus que cria o homem e que cria a mulher. E, portanto, o Deus que lhes dá as indicações do que eles devem fazer, do que eles devem comer, para onde eles devem ir. E isto é muito interessante porque mostra-nos 2 facetas importantes de Deus e que nos ajudam realmente a compreendê-lo melhor. Muito bem. Já referiu que esta explanação poderia ser feita em vários programas, mas mesmo assim, porque ainda temos algum tempo, há uma terceira pergunta que ainda tenta explanar um pouquinho mais, ajudar a explanar um pouquinho mais, que é, existem ainda mais nomes pelos quais Deus é apresentado na Bíblia? Já vimos vários? Existem mais. Por exemplo, se nós formos ao livro do Êxodo, ao capítulo 3, versículos 13 a 15, Moisés pergunta a Deus, ok, eu vou ao povo de Israel, tu estás-me a enviar ao povo de Israel, portanto Deus estava a preparar Moisés para ir voltar ao povo de Israel para fazer o Êxodo, mas quando eu lhes disser que és tu que me envias, qual é o nome que eu vou dizer? E Deus diz, tu vais dizer, eu sou o que sou. Na verdade é uma tradução interessante porque nessa expressão está constituído o passado, o presente e o futuro. Ou seja, eu sou aquilo que te vou mostrar ser, ou eu sou aquilo que eu serei. E é uma maneira interessante de Deus dizer a Moisés, eu estive convosco lá atrás, eu estou convosco agora, eu estarei sempre convosco. E, portanto, é uma apelação de Deus que se centra na imutabilidade de Deus. Nunca existiu um tempo em que Deus não existisse e nunca haverá um tempo em que Deus não existirá. E é uma maneira interessante. Jesus Cristo deixou-nos uma outra forma, porque o Novo Testamento vai abreviar muito isto, vai traduzir a palavra Deus pela palavra grega theos, mas Jesus Cristo vai nos dar uma outra palavra, a palavra Abba, e ela é usada 3 vezes justamente no Novo Testamento para designar quem é Deus. E nós vamos só mencionar aqui o texto de Romanos capítulo 8, o versículo 15, o apóstolo Paulo fala, não é muitas vezes que a palavra Abba aparece, são 3 vezes. E, portanto, diz-nos o apóstolo Paulo, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E este é um termo interessante, porque é um termo afetivo, Pai. Eu reconheço que há muitos pais neste mundo que não deveriam ter esse título. E provavelmente alguns filhos que nos estão a ver terão tido maus pais. Mas quando Jesus aplica este título a Deus é para nos dizer que Ele é o Pai por excelência, o Pai de qual todos os pais poderão justamente tirar o modelo. E se mesmo que nós tenhamos tido maus pais na nossa vida, percebamos que Deus é o Pai que compreende todos os seus filhos, que ama todos os seus filhos e que procura o melhor e o bem-estar de todos os seus filhos. Portanto, este pequeno périplo
sobre os nomes de Deus. Espero que nos tenha ajudado a compreender que a divindade é de uma complexidade muito grande, sem dúvida, mas também se revela a cada um de nós e nos mostra facetas que são interessantes e importantes para nós próprios confiarmos e termos absoluta esperança no Deus que está connosco, no Deus que se nos revela através destes nomes, porque estes nomes ajudam-nos a perceber que Deus é um ser concreto, é um ser real, é um ser que está connosco e quer realmente o nosso melhor. E incentiva até as pessoas a poderem ler e estudar as características dos nomes divinos. Sem dúvida. Muito obrigado, Arturo. Penso que foi muito importante e também muito interessante e, de facto, falamos também dos atributos de Deus e dessa proximidade, apesar da sua grandiosidade que Ele tem com cada um de nós, com o ser humano. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas antes quero relembrar a oferta muito especial que temos para si. É o Guia de Estudo da Bíblia Evidências e este extraordinário manual vai guiá-lo na procura de respostas sólidas a muitos questionamentos, alguns dos quais que até podem ser os seus ou de alguém que talvez esteja próximo de si. Não deixe por isso passar esta oportunidade e peça agora mesmo um exemplar. Ele é totalmente gratuito e pode pedi-lo enviando-nos uma mensagem para o número 933 93 92 91 e ao fazê-lo estará a solicitar o Guia de Estudo Evidências e a nossa equipa, a equipa do Novo Tempo, enviará para a morada que nos indicar. Já sabe, o Fórum Bíblico só faz sentido com a sua participação e por essa razão queremos muito receber aqui as suas perguntas. Recorde como é que o pode fazer. Pode enviar as suas questões, as suas dúvidas, as suas dificuldades para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt. Eu volto a repetir o e-mail, programas@novotempo.pt, ou então poderá enviar-nos uma mensagem para o nosso número de contato 933 93 92 91. Se nos está a ouvir na rádio, pode memorizar, é muito fácil, 933 93 92 91. Se perdeu algum programa anterior, não tem problema, porque estão todos disponíveis em podcast no site da rádio rcs.novotempo.pt. Siga-nos pelo meio que lhe for mais acessível, seja na televisão, no canal 186 da MEL, ou então no YouTube de Novo Tempo Portugal, ou ainda na rádio RCS. Fechamos assim mais um Fórum Bíblico, mas os nossos contatos continuam disponíveis para receber as suas perguntas, porque não queremos que nenhuma delas fique sem a resposta que está à procura. Voltamos a marcar encontro para a próxima semana. Até lá, fique bem.